Sara, fala um pouco de você, fala um pouco da sua vida. Conta pra gente quem é a Sara Silva. Meu nome é Sara, eu tenho 27 anos, sou nascida e criada na Zona Oeste do Rio. Né? Nasci em Santa Cruz, atualmente eu moro em Paciência. Tive uma trajetória de vida muito simples, muito humilde, criada com os meus pais, né? Perto da minha família, percorrendo a trajetória normal de um jovem suburbano, até que sempre comecei a minha vida profissional como menor aprendiz numa empresa pública. Depois tive outros empregos, até que eu decidi entrar na universidade, né, a partir do sistema do Enem, né, do SISU. E até então eu queria muito fazer história, depois eu quis fazer edificações, depois eu quis fazer relações internacionais. Sério? Por último, passou na minha cabeça escolher direito. Eu comecei a fazer direito numa instituição particular, pelo ProUni. Eu tinha 100% de bolsa. Depois eu fui para uma universidade pública, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2015.2. E desde então eu venho trilhando o caminho acadêmico. Comecei nos primeiros períodos sendo bolsista do LETACE, né, que é um laboratório da Faculdade de Direito, que estuda a teoria das instituições. Permaneço como bolsista até hoje, até 2018, e pretendo ser bolsista até o final da graduação. E tive muitas empreitadas com resultados positivos na universidade também, com prêmios acadêmicos em pesquisa. Tive oportunidade, graças a financiamento coletivo, de apresentar minha pesquisa em Portugal, em 2017. Em 2018 eu consegui apresentar minha pesquisa também no Canadá. E é esse caminho aí que a gente vem trilhando, essas portas aí que a gente vem abrindo para a moçada, para a juventude, tentando melhorar, tentando ser referência para muita gente. Você falou que você estuda a teoria das instituições? Teoria das instituições. Que seria Na verdade, eu especificamente estudo o Supremo Tribunal Federal, comportamento do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do STF. Então, a minha primeira pesquisa foi no sentido de como os ministros do STF resolviam conflitos entre direitos fundamentais. Como, por exemplo, nós temos a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. Você está me entrevistando, tenho o direito de me fazer perguntas, eu tenho o direito de responder ou não para preservar meu direito da personalidade. Se existe um conflito entre esses dois direitos, seu direito de liberdade de expressão e meu direito da personalidade, como os ministros do Supremo Tribunal decidem esses dois direitos que têm igual peso na Constituição? E aí entra a ponderação, né, de conflitos, o princípio da proporcionalidade, como você vai equacionar, né, esses dois direitos, como você prioriza um direito, mas sem abandonar o outro, e como os ministros se comportam, né? Eu estudei como os ministros se comportam ao longo dos anos nessas decisões. E fiz um comparativo, né, das decisões deles de 2013 a 2016. Caraca, que negócio louco, cara. Consegui sintetizar um pouquinho. Obviamente que eu vou ter que jogar lá no Google Wikipedia pra poder, né, ler depois, pra não bancar o ignorante, não, né? Mas, cara, realmente... A academia, ela tem que falar uma linguagem simples, ela tem que ser acessível às pessoas, e o poder judiciário tem que ser acessível às pessoas. Então, o modo como a nossa justiça, o modo como nossos juízes, como os nossos ministros, eles decidem, tem que ser compreensível para as pessoas. E é isso que a gente estuda. Entendi. Aí, caso, por exemplo, não seja, vocês podem, recorrer, tem esse negócio ou não? Nós não entramos no caso. Nós não entramos como auxiliares no caso. Nós observamos como terceiros, né, como essas decisões são tomadas, os votos dos ministros, né, a página do site do Supremo Tribunal Federal, todas as datas de julgamentos estão disponíveis para a população no site, posteriormente vão até para um canal deles no YouTube. E nós temos também o interior das decisões, né, palavra por palavra do que cada ministro disse. Então, nós analisamos essas decisões individualmente e coletivamente também, né, quando é por turmas. Caramba. Muita responsabilidade, tá vendo, né? Olha a minha responsa hoje com essa menina. Então, vamos lá. Você falou um pouco da sua vida.
Podemos começar com a nossa pauta? Podemos. Então, vamos lá. Não é uma inquisição, tá? Que ela ficou reclamando aqui, você hoje tá parecendo inquisidão, não sei o quê. Tem nada disso, tá? Então, vamos lá. Sara, conta pra gente, como é ser uma mulher negra em 2018? É desafiador, né? Porque nós estamos, ao mesmo tempo, que ainda tendo que dizer o que é racismo, tendo que explicar o que são comportamentos de racismo contra os negros, porque você vai ter episódios de racismo onde a pessoa fala assim, mas você tá exagerando, não foi bem assim, foi uma brincadeira, mas eu só te chamei de macaco. Então a gente se vê em 2018 tendo que explicar o que é racismo e ao mesmo tempo também a gente vem com pequenas conquistas, né, com pequenas revoluções, com mais visibilidade na mídia. A internet, ela nos dá essa facilidade, essa abertura de ter voz, de poder ser ouvido. Então, algumas semanas atrás nós tivemos uma campanha da Colgate Luminous White, e aí era uma campanha, seu sorriso é importante, seu sorriso maravilhoso, mas só tinham personagens brancos. E aí as pessoas se engajam e falam, eu também consumo, eu também escovo o dente, eu também tenho sorriso, por que eu não me vejo representado na sua campanha? Então, há uns anos atrás, a gente ia ver uma campanha dessa e ia simplesmente falar, poxa, eu não me identifico e eu não ter onde reclamar. Ia reclamar muito mal do saque da empresa. Hoje em dia, não. A internet, ela dá essa visibilidade pra gente, ela dá essa voz pra gente e aí a gente consegue ter pequenas conquistas, né? Como mais visibilidade na TV, não tanto quanto se deveria, mas ainda são conquistas do povo negro, mais representatividade para nossas crianças, mais brinquedos com referências para nossas crianças, mais livros infantis com referências para nossas crianças. E aí a gente consegue dar pequenos passos, mas a luta ainda é muito grande, ainda é difícil em 2018. Sim. Você acha que a internet trouxe esse escudo, tipo, eu tô por trás de um monitor e um teclado, então posso te xingar e falar tudo que eu penso e dizer que eu te odeio mesmo, segue o baile que nada vai me acontecer? Com certeza, com certeza. Eu compartilho de uma ideia que antigamente, pro bem, nós tínhamos os cientistas, nós tínhamos pesquisas, a gente lia jornal, a gente via no Jornal Nacional pesquisa tal, identificou que número X da população tem tal comportamento e todo mundo ia guiado naquela intenção. Hoje em dia a internet, ela deu voz ao achismo e a minha opinião, sendo que muitas vezes esse achismo e opinião é mascarado. Se mascara, né, a opinião, na verdade é um preconceito, é um racismo que você tem, é um machismo que você está travestido de opinião. Mas você tem que respeitar a minha opinião. Aí o que a gente entra na pesquisa, a sua liberdade de expressão, os meus direitos da personalidade. E assim, nessa visão, seguindo ainda essa linha de raciocínio, até que ponto é liberdade de expressão ou até que ponto é opinião? E a partir de que ponto começa a ser, digamos assim, agressiva? A partir de que ponto começa a ser ruim, errado, digamos assim? Deixa de ser opinião a partir do momento que você ofende o outro. É um programa de humor, são piadas. Ofender alguém deixou de ser piada. Ofender alguém deixou de ser opinião. Então, a partir desse momento, você já não tem essa base que eu estou exercendo o meu direito à liberdade de expressão. Você já não tem mais essa base. E é a partir desse momento que, por lei, você pode responder. Porque você já ultrapassou aquele limite. Entendi. Aí, mas, por exemplo, assim, sei lá, um humorista fez uma piada com um negro e o próprio negro achou aquilo engraçado. Ele fez a mesma piada com outro negro que não achou aquilo engraçado. Como é que a gente faz pra balancear isso? Tipo assim, não, realmente tá errado e o cara aceitou porque ele quis aceitar. Não, isso aí o outro cara tá pegando pesado porque o outro aceitou. Como é que a gente faz pra parametrizar isso aí? É porque, assim, as ofensas propriamente ditas, elas podem não atingir, né, as pessoas, mas existe também uma cabeça muito colonizada, no sentido que
eu, mesmo sendo o alvo daquela ofensa, já sofri tanto aquilo que pra mim é naturalizado. Na minha cabeça, eu não tô sofrendo, ele só brincou. Eu não sou vítima, eu não vou fazer um mimimi. E aí você vai ver a história dessa pessoa e, infelizmente, ela já não tem mais armas pra lutar contra aquilo. E ela já naturalizou a ofensa, o racismo, ela já não se diz vítima e no sentido que lutar pelos direitos dela, na visão dela, é ser vítima. E aí também a justiça entra. Mas isso também tem a ver com o medo de repente, não querer ser mal visto no grupinho, digamos assim? Sim. O ser humano por si só, ele é um ser vivo sociável. Nós queremos estar bem com nossos pares, nós queremos estar bem com os nossos próximos, com o nosso próximo. Então, eu não quero ser censurado porque eu reclamei de uma piada. Poxa, mas o que aquele meu amigo vai pensar de mim? Vai achar que eu reclamo de qualquer coisa, vai achar que eu sou mimizento, vai achar que eu estou me fazendo de vítima. Não que eu estou lutando por um direito meu, de não ser ofendido. E aí, a partir disso, que é importante também você ser empoderado no sentido de você estar completamente convicto de quais são os seus direitos na sociedade. Porque, por mais que você ouça das pessoas, isso é mimimi, você está fazendo um drama, não foi bem assim, foi uma brincadeira. Não, eu sei meu direito. Isso me ofendeu. Eu não sou obrigada a aceitar isso porque você acha normal. Eu não acho normal, eu me ofendi. Entendi, legal. E, assim, a gente, por exemplo, eu sou uma pessoa comum, né, um trabalhador comum, um homem comum. Então, assim, eu não entendo nada de lei, eu não entendo nada de jurídico, eu não entendo nada disso. E, assim, o que na sua visão, você acha que a gente deveria, sei lá, de repente aprender isso nas escolas, a gente ter essa instrução? Com certeza. Direito do consumidor, essas paradas todas? Com certeza. Primeiro, a Constituição. Nossa Constituição de 1988. E não só nossos direitos legais, mas também uma coisa que pode parecer simples para muitos, mas finanças pessoais. Como lidar com o nosso dinheiro, como conseguir balancear isso. Porque você imagina uma pessoa comum, como você se classificou, que ganha a mesada dos pais, e de repente você se vê naturalmente como uma pessoa comum de 18 anos trabalhando. O que você faz com o seu dinheiro? Você investe, você gasta, você compra roupa. E é muito importante você trazer consciência financeira para as pessoas. E é muito importante você trazer consciência dos direitos, das leis para as pessoas. Como é que funciona o poder judiciário? Nós temos eleições agora, no fim do ano. Vamos explicar para as pessoas como é que funciona o nosso sistema eleitoral. Eu não conhecia o sistema eleitoral por um todo antes de entrar na universidade. Tinha noção, né? Presidente, governador, prefeito, mas como funciona a máquina política do Brasil, como essas aranhas, como essas teias de aranhas estão interligadas, eu fui aprender verdadeiramente, genuinamente, a partir do momento que eu entrei na universidade. E para mim hoje é importante, é um incômodo que eu tenho dentro de mim, passar esse conhecimento adiante. É um dos meus projetos, uma das minhas intenções, né, de passar esse conhecimento adiante para todas as pessoas, para todos os cidadãos brasileiros, começando nas escolas. Legal. E engraçado que você falou a questão política, e é justamente isso. Assim, eu me vejo, por exemplo, falando de cargos, eu já estagiei para política, estagiei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu trabalhava com vereadores, mas assim, é curioso, porque você tem vereadores, você tem deputados, você tem senadores, você tem presidente, você tem um vice, você tem um governador, você tem um monte de gente. E assim, no meio disso tudo, meio que você fica assim, tá, mas o presidente é não sei o que, e nem ele que resolve, ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, né? Então assim, você acha que também falta interesse nas pessoas em querer saber? Porque a internet está aí, né? Hoje em dia a gente pode ir lá Google, Wikipedia e procurar as coisas. É contraditório, porque ao mesmo tempo que você está na era da informação, você também está na era da desinformação. E muitas coisas nos distraem. Eu vou entrar na internet para procurar como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Um vídeo daquele YouTube que é super engraçado. Eu já perdi o foco totalmente no que eu ia fazer. Então, deixar incumbido para que as pessoas livremente procurem, se informem,
É bom, pode ser feito, é responsável por um adulto, mas por que a gente não começa por a base com essas crianças? Por que a gente não pega esse compromisso com as crianças? E, claro, passar esse conhecimento também para os adultos, para todas as pessoas que se interessam. Porque nós temos a sensação que as informações estão ali, super acessíveis para você pesquisar. A lei da publicidade está aí. Você pode ver todos os gastos do governo. É muito fácil. Mas por que as pessoas não veem? Por que as pessoas não reclamam? Porque, na minha visão, é uma ilusão que o acesso à informação é fácil. Por exemplo, eu fui me candidatar a uma vaga numa universidade pública e eu tive que ler mais ou menos uns 4 editais. Porque um edital tem uma informação, mas ele não tem aquela informação completa, você vai pro edital da outra universidade, mas da outra universidade tem aquela informação específica, sendo que você cumpriu as regras do primeiro edital, mas se você não cumprir as regras do segundo edital, você não entra. Tem muita gente que perde a vaga porque cumpriu as regras do primeiro e não do segundo. Nossa. E muita gente vai ficando pelo caminho por conta disso. Tem-se a sensação que a informação tá ali, tem-se a sensação que a informação está acessível, mas ela não é sempre assim. Então, eu gastei muito tempo, muitas horas para tirar uns dias, sentar e ler minuciosamente, anotar os caminhos, anotar os atalhos. Bem, aqui eu não resolvo todo esse problema, eu tenho que ir para outro. Não é tão fácil quanto parece, né? Ah, tá ali a informação num clique. Não é bem assim, não. E não, só pelo que você falou agora, meio que você falou da questão do tempo também, né? Você teve tempo de parar e ver assim, e quem não tem, como é que faz? E é isso que a gente tem que questionar, como é que a gente naturaliza toda essa carga de rotina que o brasileiro tem. O brasileiro, ele é um povo muito trabalhador. Ele é um povo que trabalha muito, que se dedica muito. É o cara que acorda às 5 horas da manhã, tá pegando trem, tá pegando barca, tá pegando o metrô lotado. Então, como é que eu vou fazer esse cara ter o tempo para adquirir essas informações? Porque é importante ressaltar aqui que quando eu fiz essa escolha, essa opção, eu parei minha vida toda. Eu saí de emprego, eu só estudava, eu me dediquei, eu planejei a minha vida para que aquele momento acontecesse. E isso foi um combinado de planejamento, um pouco de sorte, mas basicamente planejamento mesmo, porque uma pessoa com as ferramentas que a gente tem no Brasil hoje não consegue ela parar a vida dela para ficar um dia inteiro lendo um edital. A rotina é muito pesada. Sim. Quem trabalha e estuda sente muito isso. Às vezes você não dorme. Eu lembro da minha tia que quando fez ciências contábeis em 99, que ela falava com a minha avó, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha Facebook nem nada. Ela falava com a minha avó por bilhetinho. Então ela saía às 5 horas da manhã e falava: mãe, tem que fazer isso, isso, aquilo. Eu fiz isso assim assado, peguei a marmita que você fez. Chegava meia-noite, minha avó já estava dormindo. E aí minha avó deixava um bilhetinho pra ela: filha, tem comida assim, 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 assado. Aí você vai exigir dessa pessoa que ela pare. Você tem que ler o edital. Você tem que procurar se informar sobre o processo eleitoral brasileiro. Como assim você não sabe em quem você votou na última eleição? O brasileiro comum, ele tá batalhando para ganhar o pão de cada dia. Ele tá batalhando para botar comida na mesa, para não passar fome. Então, é muito complicado você exigir dessas pessoas. Mas a gente tem que abrir caminhos, a gente tem que quebrar barreiras. A gente não pode se conformar. E você acha que, de repente, uma melhor distribuição das oportunidades, tá? Eu não vou dizer das empresas, mas das oportunidades de trabalho, você acha que isso seria bom para colaborar dessa forma? Com certeza, com certeza. A Viola Davis disse em um discurso, quando ela ganhou o Emmy, da série How to Get Away with Murder, ela disse que o que separa mulheres negras de mulheres brancas são as oportunidades. O que separa a minha educação da sua, são as oportunidades que você teve e eu não tive. As oportunidades que eu vou ter daqui pra frente, que nós dois vamos ter daqui pra frente. E é nisso que a gente se esbarra, né? Quando a gente luta por um mercado de trabalho mais plural, com representatividade, quando a gente fica martelando nessa tecla, pô, mas só fala disso agora? Nossa, mas que galera chata. É porque a gente está lutando para que a sociedade se mova, a gente está lutando para que o sistema mude. Porque quando você emprega aquele cara lá, que fez faculdade, que se dedicou
Mas, poxa, ele não tem aquele inglês, mas ele é bom. Eu vou contratar ele, eu pago o curso dele. Você está dando uma oportunidade da vida daquela pessoa. Sim. Você está abrindo portas para ela. Sim. Mas eu vejo, assim, eu tenho duras críticas quanto a isso, né? De que, tipo assim, meio que a gente não é visto como gente, né? A gente não é visto como pessoas, somos vistos como números. Sim. Né? Então eu tenho aquele cara que não fala inglês e ele, vai ter uma oportunidade boa, mas eu tenho aquele que já é formado, que já tem toda a vivência e que não vai me dar trabalho nenhum e que, assim, teoricamente eu vou poder pagar o mesmo salário, sabe? Esse cara vai me cansar menos, vai me onerar menos, então eu vou chamar ele. E aí é que você entra com políticas públicas, né? É importante que você falou, nós não podemos ser vistos como um grupo homogêneo. Nós temos as nossas singularidades, como mulheres, como homens, como mulheres negras e mulheres brancas. Sim. Então nós temos que ser vistos na nossa singularidade. E a partir da visão da individualidade de cada um, a gente consegue, né, o Estado conseguiria criar políticas públicas direcionadas para grupos específicos. Né, você teve em 2016, 2017 uma diminuição da violência contra a mulher branca, mas você teve um aumento da violência contra a mulher negra. Então, o que isso significa? Houve um estudo sobre a violência contra a mulher? Houve. Se identificou um grupo específico que sofre de uma maneira específica? Não. Então você só beneficiou, você só conseguiu reverter essa situação para um determinado grupo. Você viu mulheres, você não viu mulheres na singularidade de cada uma, na necessidade de cada uma. E aí você acaba você não acaba tendo sucesso completamente nessa política pública. Mas você acha que os números aumentaram ou que as queixas aumentaram? Eu concordo que um pouco dos dois. Acho que com certeza as queixas aumentaram e isso faz muito parte da nossa intenção de divulgar, de não aceite comportamentos machistas, não aceite violência familiar, denuncie. Existe delegacia de apoio à mulher, existem núcleos da Defensoria de Apoio à Mulher, existem núcleos do Ministério Público de Apoio à Mulher. Então, a gente, num trabalho de divulgação, né, não eleja aquele candidato que bateu na mulher, nessa galera chata, né? Só fala disso. A gente incomoda as pessoas, a gente abre a visão das pessoas para não aceitar mais esse tipo de comportamento. E aí as denúncias surgem. Acho que não tanto quanto deveriam, mas elas surgem. Entendi. E assim, nisso tudo, hoje a gente tem uma sociedade doente, né? A gente vê que as pessoas, assim, elas têm probleminha, né? A coisa não tá muito boa. E assim, como você enxerga a inércia da sociedade nesse ponto? Ah, tá ruim, mas sempre foi assim. Ah, tá ruim agora, mas antes era pior. Eu acho que, infelizmente, tem-se muito ainda um pensamento colonizado. Você aceita aquele status quo, você aceita que o sistema funciona daquele jeito, e aí o seu amigo que reclama, se impõe, que vai para protesto, que luta contra o sistema, ele é o mimizento, ele é o chato, ele é o cara que só fala disso, que é muito vítima, que só faz de vítima. E aí acaba que essa pessoa é estigmatizada com vários nomes aqui que a gente pode citar, tipo comunista, esquerdista e todos os istas que você pode pensar na vida, por lutar por direitos. Por lutar que não se normalize que você fique 2 horas para chegar no seu trabalho. Por lutar que é insano você ter que ganhar um salário, usar toda a totalidade dele para pagar uma universidade, sendo que existem universidades públicas no país inteiro que não atendem a população. Sim. E aí você vai bater de frente com isso e, nossa, lá vem o cara que reclama muito. Mas assim, a gente não pode se conformar ou se deixar abater. Então, mas aí é que tá. Mas assim, você acha... Porque eu tenho uma... Não é... Eu não sei nem explicar o que eu sinto. Mas, por exemplo, nos protestos de 2013... eu tava lá e eu tive uma noção do que foi estar ali. E assim, ao mesmo tempo que foi lindo, foi muito frustrante. Tipo assim, era você estar ali lutando por um direito, por uma causa, acreditando nas coisas e tal,
E aí você, de repente, voltar pra casa e ver os seus vizinhos, os seus amigos, sabe, falarem assim pra você: ah, não, cara, é um bando de quebra-quebra, um bando de baderneiro, é tudo bandido, a polícia tem que sentar o dedo mesmo. Olha, eu não vou falar pra você que eu falava que era o bando de baderneiro, que a polícia tinha que sentar o cacete mesmo. Mas eu vou te falar que eu fui uma das pessoas que eu não fui à manifestação. E por que eu não fui à manifestação? Porque eu achava que era mimimi, porque eu achava que era errado. Não, porque eu acordava 3h40 da manhã para pegar o trem para ir para Botafogo. Sim. Que eu tinha que bater meu cartão 6h30 da manhã e eu tinha que estar trabalhando. Então a opção para mim de sair do meu trabalho e ir para protesto era inviável, porque eu tinha que me sustentar. E a cabeça da galera é muito essa. Eu não condeno, eu não julgo, porque eu já tive do outro lado. Eu sei como é que é. É difícil você tá ali batalhando todo dia para botar o pão na mesa, para se sustentar, para investir em si mesmo, em cursos, em autoescola, em viagem, em curso de idiomas, que seja. Se não para você, para os seus filhos, para ter um teto. Então, o brasileiro trabalhador médio, ele tá muito preocupado em botar comida na mesa. Por isso que hoje em dia ele brada muito por segurança. Por isso que hoje em dia a gente vê muito as pessoas indignadas, porque elas sabem o valor, né? Sabem o quanto elas ralaram, às vezes, para conseguir um bem. Então, esse cara, ele quer chegar no conforto da casa dele, ligar a TV e mais nada. A sensação, e a mídia colabora para isso, no sentido, tipo, olha, o que fizeram no centro da cidade? Destruir a vidraça desses bancos. Nossa, olha que horror. Mas, gente, toda semana tem isso na França. A coisa mais normal para o francês é protestar. Porque faz parte, é o sentimento democrático. Acho que eu achei a palavra. Eles têm um sentimento democrático e conseguem fazer a mudança. Eles são os agentes da mudança. A gente ainda não teve esse sentimento. Jamais que eu esteja fazendo aqui síndrome de vira-lata, longe de mim, mas demonstrando a realidade do brasileiro, porque eu já estive desse lado. Eu sei o que é você acordar 3h40 da manhã para ir trabalhar. E esse cara, apesar dele estar sendo muito, muito prejudicado pelo sistema, eu acho que ele não tem nem forças para lutar. Porque na minha situação era bem isso. Poxa, que legal esse pessoal lá na rua protestando, mas eu preciso dormir que amanhã eu acordo cedo. Entendi. Realmente isso é muito louco. E eu vejo assim que o sistema, na verdade, ele faz isso, né? O Emicida, ele tem uma expressão que é interessante, que ele até pegou de um escritor, que é a máquina de moer pobre. Sabe? É tipo assim, você bota o cara ali, você vai moendo, você vai amassando ele, até que chega uma hora que ele, é o que eu tava falando de pobre versus pobre, chega uma hora que ele começa meio que a ser contra até por quem luta por ele, porque na verdade o que ele quer é defender o dele. Sim. Né? É a urgência, porque a fome, o seu aluguel, eles não vão esperar você ir pro protesto. Pois é. Eles não vão esperar. Teu filho com fome não vai esperar. Eu não tenho filho, eu, graças a Deus, não pago o aluguel. Mas eu já estive perto de pessoas, conheço pessoas, convivo com pessoas que têm essa urgência. O leite na mesa, ele não espera você ir para o protesto. E é muito importante que as políticas mais progressistas dialoguem com essas pessoas. Não adianta eu me trancar no quarto, na sala da universidade e querer falar para o universitário. Eu tenho que dialogar com o cara que está ali batalhando e ir atrás do pão dele de cada dia. Por que você consegue ter uma massa gigantesca, né, de igrejas espalhadas pela cidade toda? A igreja, principalmente a evangélica, eu tenho propriedade para falar, ela vai onde as pessoas precisam de acalento, de atenção. É aquele grupo ali que vai te dar importância, no sentido, é ali que você vai aprender a tocar um instrumento. Às vezes é aquela irmã que vai te ensinar um novo idioma nas aulinhas de domingo à tarde. Eu passei por todo esse processo e a igreja, ela acaba acolhendo as pessoas. E os movimentos mais progressistas, eles têm que ter essa visão que não é na academia, pode até ser no protesto que você consiga uma revolução pontual, mas se você não dialogar com o cidadão comum, não vai adiantar. Não vai adiantar, ele tem que entender a sua língua. Você tem que entender a urgência dele. Porque às vezes é aquela mãe que tem seus filhos pequenos,
né, não tem a ajuda do companheiro, é na igreja que ela vai conseguir aquela cesta básica, aquele conforto espiritual, no momento de desespero, no momento às vezes de despejo, de falta de alimento. Que a gente não precisa só de conforto para o corpo, a gente precisa de conforto para a alma também, muitas vezes. Muitas vezes, um tratamento com profissionais qualificados é inacessível. Um UPA, por exemplo, na clínica da família, você ter acesso a um psicólogo, a um terapeuta, às vezes é difícil. Se você for pagar, são valores caros. Às vezes a religião te traz esse conforto. Então, como é que a gente vai dialogar com essa galera? Muitas coisas a serem pensadas. Então, assim, falta diálogo mesmo, né? Diálogo. Do sistema com a gente. Se eu não tenho que ir pro enfrentamento com o cara que acorda às 3h40 da manhã, como é que eu vou exigir que esse cara vá lá protestar, sendo que, poxa, deixou 3 filhos em casa. Essa mulher passou o dia inteiro fazendo diária, o dia inteiro fazendo faxina. Tá batalhando para que a filha dela consiga entrar na universidade. Tá batalhando para que o filho dela consiga logo aquele curso técnico para ele trabalhar, para ele não andar mais com aquelas más companhias, já que ela não consegue passar tanto tempo em casa. Vamos dialogar com essas pessoas. Não pode existir política de enfrentamento. Legal. Você falou agora da universidade, né? Cara, como é que é o racismo na universidade? O Brasil é o país mais racista do mundo, né? Pelo menos em alguma coisa a gente é campeão, olha aí. Não sei se é alguma coisa... Não é uma coisa para se orgulhar. E o racismo no Brasil, ele funciona de uma forma estrutural. Ele tá ali nós temos no Brasil um sistema totalmente estruturado para oprimir o negro pobre. Para oprimir o negro mesmo que ele seja rico. Porque não vai existir lugar, por mais bonito, por mais bem vestido que você esteja, por mais perfumado que você esteja, que você não vai sofrer preconceito no Brasil, né? Simplesmente por você estar vestido desse jeito. Você vai sofrer preconceito simplesmente pelo seu tom de pele. E entrar na universidade é um choque, né? Porque até a partir do momento que você tá acordando 3h40 da manhã para trabalhar, você não incomoda o sistema. De maneira nenhuma. Você não vê racismo. Ah, gente, mimimi, vocês só podem estar de brincadeira, né? Mas a partir do momento que você entra num espaço de privilégio, num espaço de poder, de pessoas majoritariamente de homens brancos, você se vê como pequena. O que eu tô fazendo aqui? E você passa por muitas situações onde você se questiona, putz, mas me falaram que era só entrar, passar no vestibular. Dentro da própria universidade você vai encontrando barreiras. Barreiras para que você abandone o curso. Barreiras para que você não tenha um currículo tão qualificado quanto o amigo branco, classe média alta, que teve acesso às melhores escolas, melhores cursos do que você. Então, é uma luta diária. Estar na universidade, sendo mulher negra, sendo pobre, sendo gay, sendo trans, é uma luta diária. É uma luta para você acordar todo dia. Eu cheguei a ponto de pensar o seguinte, e eu não posso nem largar. Às vezes, a vontade realmente de, putz, o que eu tô passando por esse tipo de coisa? Eu não preciso passar por esse tipo de coisa, eu vou largar isso tudo aqui. Mas às vezes já tá tão atrelado, a sua vida já foi toda amarrada às instituições, ao seu querer, aos seus desejos, aos seus sonhos, que você já não... Nem voltar atrás você tem como. Então a gente só pode seguir. Só pode seguir em frente, enfrentando os obstáculos, denunciando o racismo, denunciando o machismo, a misoginia, por aí vai. Entendi. Até relacionado àquilo que a gente estava conversando sobre as exigências, né? Tem uma frase do Capitão Nascimento no Tropa de Elite 2 que ele fala que é interessante. O sistema se reorganiza. Sim. Né? E assim, eu vejo até por alguns contatos próximos que eu tenho, que assim, meio que dados assim, que foram trazendo, tipo assim, cara, mas isso aqui mudou e tal, tipo, antes se você tinha faculdade, se você era graduado, você era foda. Muito. Aí agora você tem que ter doutorado. E Sim. Aí o negro começou a ter doutorado, ele tinha que ter mestrado, ele tinha agora mestrado. E o sistema ele vai se perfazendo, ele vai mudando de fase.
existe uma linha. Uhum. Sempre que nós nos aproximamos da linha, a linha é removida para mais distante da gente. Então nós entramos na universidade. Caraca, conseguimos. Agora vai. Ah, mas você não tem inglês fluente? Não, intermediário não serve, tem que ser fluente. Ué, mas você não foi naquele congresso que a inscrição era $150, que é quase R$500? Ah, você não tinha dinheiro? Ah, não serve. É isso que eu vejo. E você vai falar pra mim, mas alguém que possa estar assistindo, mas como assim? Isso não é racismo. Isso é racismo. Porque onde os nossos antepassados foram levados foi pra marginalização, foi pra pobreza. Então o cara que tá lá batalhando, botar o leite de cada dia na mesa da família, pagar curso de idioma pro filho é um luxo. No Brasil isso é privilégio. 5% da população brasileira tem inglês fluente. Você chegar na universidade e querer participar de todos os congressos possíveis, por mais progressistas que sejam os professores, que estejam engajados em dar o melhor tema, da melhor matéria, mas a inscrição é R$500. Ah, mas não vai ser no Rio, vai ser em São Paulo, vai ter ônibus para levar? Ah, não, cada um paga a sua passagem. Aí você fala, putz, não bastava entrar, tem que ter mais coisas. E isso eu percebi nos primeiros 3 meses de universidade. Que, opa, o sistema está se reorganizando. Opa! Não é bem assim só entrar. Vou ter que lutar muito para permanecer. Sim. A nossa permanência na universidade, a nossa permanência nos espaços de poder dentro das empresas, em cargos de liderança, CEOs, gerência, coordenação, supervisão, é uma luta permanente. Porque você vai ter que demonstrar para as pessoas que você é sempre 3 vezes melhor. Você vai sempre que demonstrar para as pessoas que você tá Não, eu sou boa. Eu sou boa mesmo. Seu currículo de 3 páginas, às vezes não vai ser o suficiente. Você vai ter que se justificar. Por que você veio de onde você veio e seu currículo tem 3 páginas? Como assim? Foram questões que eu já tive que responder. E aí, uma entrevista de emprego, né? Sem dinâmica, sem prova, sem nada. Que dura em torno de 1h e 40 minutos, durou 2h30. Como se eu tenho que me justificar o porquê eu tenho que provar por que eu sou qualificada. Meu currículo de 3 páginas não responde a sua pergunta, porque é impensável você ver uma mulher negra numa situação dessa. E é aí que a gente vê, que a gente se percebe no centro, né, do racismo institucionalizado e estrutural que a gente tem no Brasil. Não tem pra onde fugir. Nunca vai ser o suficiente. Exato. É esse ponto que eu vejo, assim, que antes o requisito era graduação e de repente virou doutorado, não sei a ordem, né? Doutorado, mestrado e tal, não sei o que. Pois é. E aí chegou numa hora de tipo assim, beleza, você tem tudo, mas você tem que ter intercâmbio. E intercâmbio pobre não tem dinheiro pra fazer. Você tem que ter morado 6 anos na Inglaterra. Você tem que ter 6 meses na Inglaterra. E o governo não vai mais te dar uma bolsa de ciências sem fronteiras pra você ficar 1 ano fora. E aí? Como é que esse cara trabalha? Como é que esse cara sonha? Sabe, porque eu fico vendo o seguinte, beleza, a gente falou sobre a mulher negra. Pro homem negro, pra mulher negra, pra mulher pobre, pro homem pobre, eu vejo a mesma coisa, de tipo assim, bicho, como é que você sonha? Sabe, como é que você realiza teus sonhos? Olha, eu vou te falar muito sinceramente, pra mim é uma construção diária, é um esforço mental diário, você não pode parar, segue, dá o seu melhor, as coisas vão acontecer, mesmo que eu seja preterida numa entrevista de emprego. A gente vai continuar lutando. As próximas gerações não merecem que você desista. Você já chegou até aqui, agora você vai até o final. Mas é um sentimento constante de impotência. Porque por melhor que você seja, às vezes você sabe que vai ser a condição de você morar na Zona Oeste, vai ser a condição de você não ter aquele idioma, que é importante, a gente admite, mas nem todo mundo tem acesso. É privilégio no Brasil. Vai ser a questão de você não ter feito intercâmbio, que eu acho que são barreiras que são colocadas para que a gente não avance. Não avance
no sentido que você é qualificado, você é bom, você às vezes sabe fazer aquele trabalho do que muita gente, né? Às vezes você tem que ter mais experiência do que quem tem um diploma, de quem tem um papel, mas não, para você não. Pois é. E aí, assim, como é que esse cara sonha, sabe? Essa fica a minha pergunta. Sabe? Como é que o cara que, pô, bicho, assim, você tem de repente ali a necessidade, a urgência de, pô, pagar uma conta de luz, de pagar um aluguel, de comprar comida, e, pô, e criança doente, comprar remédio, e vamos lá, e não sei o quê. Tipo, é o cara que quer ser pintor, mas vira cobrador de ônibus. Sim. Sabe? Esse Sem cara, escolha. de certa forma, ele nunca vai ser feliz, digamos assim. Sabe? Esse é o ponto. É o músico que trabalha como técnico de informática. Sim, mas é um inconformismo. A gente não pode se conformar. A gente tem que estar sempre inconformado. E é isso, cara. Eu tenho a consciência que muitas pessoas vão ter os melhores currículos, as melhores oportunidades. A gente não vai alcançar nossos objetivos, porque o sistema não quer que a gente alcance nossos objetivos. Hoje eu estou numa universidade pública, dou 100% de mim para fazer um excelente trabalho, excelentes pesquisas, mas eu sei que é um lugar de incômodo. Não é ali que o sistema me queria. Eu não deveria estar ali. E o sentimento de que eu não deveria estar ali é constante. Mas é o que eu estou falando. Não tem como voltar atrás. E a gente vai continuar sonhando, a gente vai continuar batalhando, e a gente vai continuar batalhando. Talvez o cara que é pintor e trabalha como motorista de ônibus não consiga voltar a ser pintor. Talvez ele tenha que se conformar em ser motorista de ônibus. Mas lá na frente ele vai dar oportunidade, ele vai ter condições de dar oportunidade para os filhos dele poderem alcançar os sonhos. E é por isso que eu falo, a gente vai abrindo portas. Mesmo que eu não chegue onde eu quero, mas as portas estão abertas, o conhecimento foi passado. A gente vai ajudando, a gente vai se agregando. E é esse sentimento, assim, de comunidade que eu tenho hoje, né? Eu recebo muito apoio dos meus amigos na faculdade. Muito apoio dos meus amigos que se identificam com as minhas origens, vêm de origem humilde como eu, que têm as mesmas necessidades que eu. A gente vai se ajudando, a gente vai se agregando. E junto a gente caminha. Legal. Então, na sua visão, assim, o que a gente precisa é disso, né? É de união, é de ter uma galera ali falando, pô, vai, bicho, vai, continua. Vai dar certo, vai. Quantas vezes eu... Não, gente, não vai dar. Vontade de parar. Nós tivemos, infelizmente, recentemente, o assassinato da Marielle Franco, e foi um dia que eu falei, não adianta, você vai chegar a uma posição... Você vai lutar pelos direitos dos marginalizados, dos favelados, e o sistema vai te eliminar. E vai te eliminar de uma forma que a família não tenha nem justiça. Que mais de 90 anos após o assassinato da Marielle, a gente não tem a resposta de quem matou a Marielle e o Anderson. Não existe essa urgência para o sistema em dar resposta para a morte da preta favelada lésbica. O sistema não tem essa urgência. E aí a gente se fala, cara, aconteceu isso, como é que a gente faz agora? A gente chora, a gente se desespera, mas a gente batalha todo dia para viver. No dia seguinte a gente tem que levantar e ir em frente. Porque a situação do negro hoje no Brasil, ela é isso, uma batalha diária para sobreviver. Fiquem vivos. Nós precisamos viver. Nós somos os que mais morrem nas diversas situações, desde negligência médica até assassinatos em favela. Então a nossa luta é diária para sobreviver. Nós temos que estar vivos. Então a gente vai se ajudando, a gente tem que se agregar. E é nesse conforto, nesse socorro que eu falo. Tipo, às vezes eu falo, em casa, ai, tô cansada, meu Deus, não aguento mais. E aí minha irmã fala, não, calma, cara, vai dar certo. Ligo pra uma amiga, mando mensagem, calma, vai dar certo. Confia. Desabafa, amanhã é outro dia. E a gente vai seguindo. Cara, é lindo ver você falar dessa forma assim, porque como eu te falei, é por isso que você tá aqui hoje. De repente tem alguém lá em casa que tá assistindo e tá pensando assim, pô, eu queria tanto, sei lá, estudar, terminar meu 2º grau, fazer uma faculdade, mas pô, filho e marido e não sei o que, e não dá. E aí vem você, uma mulher negra, pô, que fala assim, cara, dá.
vai ter que dar um outro jeito? Vai. De repente dormir um pouquinho menos, de repente acordar mais cedo. Mas dá pra fazer, é possível. E a gente tenta ser espelho porque eu tive espelhos. Eu tive aquela amiga que acordava cedo, pegava trem 4 horas da manhã. E eu, a partir do momento que eu decidi entrar nessa empreitada, eu falava, a fulana conseguiu, eu vou conseguir. E por muitas vezes, no desespero, não vai dar não, mas a fulana conseguiu, 5 anos ela conseguiu, não é possível, eu vou conseguir também. E a gente vai nessa força. Jéssica, minha amiga, professora de matemática da UERJ, muita inspiração que ela me deu, muito apoio que ela me deu pra seguir nessa jornada. Amiga, é possível. Em momento nenhum ela disse, não, pô, você já tá há 5 anos formada no ensino médio, como é que você vai prestar vestibular agora? Em momento algum, me incentivou 100%. Vai lá, estuda, vai dar certo. Pior das hipóteses, você adquiriu conhecimento. Conhecimento ninguém tira de você. Sim. Conhecimento é poder, foi o que a gente estava conversando. Conhecimento é poder. De te dar arma, de te dar munição. Sim. E é uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, assim, porque às vezes as pessoas usam aquela desculpa assim, como você falou, pô, eu tive um espelho, né? As pessoas usam a desculpa de, mas tá vendo? Mas você teve alguém, eu nunca tive ninguém. Não sei, eu sei lá, eu acho que em algum momento da vida todo mundo tem alguém. O problema é que nem sempre a gente está disposto a ouvir. Às vezes a gente quer o caminho mais fácil. Não, eu não concordo 100%. Diga. Porque, por exemplo, eu tive um incentivo da minha amiga. Uhum. Ela me incentivou, vai lá, você consegue. Mas eu preparei todas as armas. Uhum. Ela me deu um artigo para ler. Olha, esse edital é importante. Mas ela não me pegou no colo e me levou lá e estudou por mim, sabe? Então, é muito, sim, da força de vontade, do querer da pessoa. Mas eu consegui juntar armas e artifícios para entrar nessa empreitada. Uhum. É um caso totalmente peculiar. Eu sei que eu sou uma exceçãozíssima e, infelizmente, a gente acaba confirmando uma regra por ser uma exceção. A maioria, muitas pessoas, né, muitos jovens, eles não têm assistência nenhuma. E eu falo que é muito importante você ter uma base familiar. Gente, ter pai e mãe dentro de casa no Brasil é, assim, privilégio. Pai presente, pai que não falta com as suas obrigações financeiras com os filhos, é privilégio, é revolução no Brasil. Na maioria das vezes, eu li uma frase que acho que contempla muito a sua pergunta, que a família tradicional brasileira é a mãe preta que deixa os filhos com a avó para poder trabalhar. Uhum. Essa mãe, ela tá dando 100% dela. Essa avó, 100% dela, dentro das condições dela de saúde, dentro das condições dela de idade, dentro do lugar que essas crianças moram, dentro da referência que essas crianças têm. Então a gente cresce com referências. E a base é importante. Ter uma base é importante. Quantas crianças passam a vida toda num orfanato, sem referência nenhuma? O número de crianças disponíveis para adoção, o número de casais é muito menor do que o número de casais que querem adotar. Mas as crianças que estão nos orfanatos são crianças negras. Os casais não querem adotar crianças negras. E nós, negros, passamos muita parte da nossa vida em orfanatos. Que base, que referência que essa pessoa vai ter? 18 anos, ela vai sair de lá. O que ela vai fazer da vida? Você sabe o que é entrar numa universidade onde a grade é integral? Onde você estuda de 7 da manhã às 6 da noite? Quem te banca? Quem vai te sustentar? A bolsa, que hoje em dia é muito rara, com muito esforço, com muita luta, você consegue do governo aquele bilhete universitário. Aquela bolsa de R$400 vai te sustentar um mês, o dia inteiro na rua. Se você vir de outro estado pro Rio de Janeiro para estudar, ou se você vai para São Paulo, se você vai pro Nordeste estudar, quem vai te sustentar? Teu pai, motorista de ônibus, a sua mãe diarista, a sua mãe costureira. Quem é que vai te sustentar? Chega a ser desumano isso. É desumano. E a gente naturaliza isso. Isso não é normal, isso não pode ser normal. Pro branco privilegiado, classe média, isso é impensável estudar, trabalhar. Isso é impensável. Uhum. E pra mim passou a ser impensável. Tá? Eu não acho normal uma pessoa acordar às 5 horas da manhã, ir pro trabalho, sair do trabalho às 6 e depois ir pra faculdade. A gente tem que começar a quebrar essas correntes.
A gente tem que começar a fortalecer os jovens. A gente tem que começar a passar informação. Sabe quantos professores do meu ensino médio falaram, façam o Enem, façam um vestibular? De 6, 7 que eu tinha na época. 1. E foi assim, eu lembro até hoje, uma quarta-feira, segundo tempo, aula de matemática. Eu já estudava à noite, porque eu trabalhava já com 17 anos. Nossa. Eu era menor aprendiz numa empresa pública, já com 17 anos. E falou assim, gente, ó, a inscrição do Enem acaba final de semana, não esqueçam de fazer. E tudo mais. Aí eu olhei aquela informação, tá. Saí da sala, eu quero ganhar dinheiro. 19 anos, eu quero ganhar dinheiro, que eu quero ir pra faculdade, que eu vou trabalhar, porque eu quero comprar minhas coisas. E é isso que o jovem pensa. E ele tá errado? Teve todo tipo de provação na vida. Uma hora a gente quer alguma coisa, né? A gente tá falando da urgência das pessoas. Entendeu? E estar na faculdade sem um auxílio financeiro, isso é impensável no Brasil. Eu acho até que o crescimento da violência meio que colabora com isso, né? Pô, não, eu preciso viver agora, vai que eu tomo um tiro amanhã. Vai que eu morro. A gente vive, sai de casa e não sabe que horas, não sabe quando volta, sabe se volta. Então é muito complicado. O sentimento de ir pra ontem do brasileiro é muito urgente. Deixa eu te perguntar, como é que você enxerga a distância entre a justiça e as leis? Ou se há uma distância na sua visão? A justiça é meio utópica, né? Porque ela é gerida por homens. E quando eu julgo, quando eu analiso um processo, eu tenho que ser um julgador muito humano para ver pessoas através daqueles papéis, através daquele amontoado de processo. A lei, ela vem para alinhar comportamentos. Ela vem para legalizar situações. E eu tenho uma expressão que eu gosto muito, que é o direito vem depois. As mulheres começaram a se divorciar, sair de casa, não aceitar a separação. A legalização a lei do divórcio, ela veio depois. Quando as mulheres começaram a se incomodar e sair de relacionamentos onde elas não estavam felizes. Você tem, né, as uniões homoafetivas, mas a constitucionalidade das uniões homoafetivas, ela veio depois. O direito, ele vem depois. A legalização, ela vem depois. O homem molda o costume. O homem, ele molda o agir da sociedade, né? A marcha da sociedade. O direito só vem para legalizar. A lei, ela só vem para pacificar. Que é impensável você ter um litígio é impensável você ter pessoas que viveram 20 anos juntas, uma delas acaba falecendo, e aí você vai dizer pra outra, não, mas esse casamento, essa união não é reconhecida, você não tem direito a nada, você não tem direito a nada da pessoa que viveu com você 20, 30 anos. Porque não é legalizado. Entendeu? Como é que eu respondo isso? Isso é uma injustiça. Então nem sempre a lei e a justiça andam juntas. E você acha que conforme o tempo vai passando, a gente vai evoluindo nesse ponto, ou você acha que hoje a gente está parado nisso? Essa ideia de evolução, ela é complicada no sentido que a gente tem a sensação que estamos evoluindo, porque nós temos, pensa a tecnologia que nós temos de 15 anos pra cá, quanto a gente mudou. Tava falando pra você da minha tia, que trocava bilhetinho com a minha avó em 99. Não existia, nem o uso do celular era popularizado, né? Troca de mensagem de texto não era popularizado, você não tinha essa tecnologia. Então a gente tem a sensação que a gente está evoluindo. Caramba, a gente está evoluindo, a gente tem muitos mais meios de acesso à informação, a gente tem muitos meios para se comunicar, tá bem melhor. Mas ao mesmo tempo, uma frase do Leandro Carnal que eu gosto muito é que a cadela do fascismo, ela anda sempre no cio. Então, se a gente não se policiar, a gente anda para trás. No sentido de direitos humanos, proteção à criança e ao adolescente, proteção ao idoso. Você teve, por exemplo, na Constituinte, uma grande campanha, uma grande mobilização para a proteção da criança. Você teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, 92, salvo engano. Os amigos criminalistas que me perdoem se eu errar.
E você tem todo esse movimento de proteção à criança e adolescente. E hoje a gente vê movimentos que bradam redução da maioridade penal. Um retrocesso. Então a gente tem a sensação que estamos em constante evolução. O ser humano é um animal mais racional do universo e blá 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 blá. A gente tem sempre que estar de vigilância. A repressão, o fascismo, tá aí, ó, a esquina para nos abocanhar. Sim, sim. Ainda tratando da questão do negro, como é que funciona a representatividade na sua cabeça quando você vê uns caras, tipo, os caras foda, tipo Morgan Freeman, Emicida, Mano Brown, sabe? Esses caras negros fodas, assim. O quanto isso fez diferença pra você? É possível. Você olha para essas pessoas e eu que aceitei o convite para falar para as pessoas que é possível. Eu acreditei, né, muito nisso. Acreditei muito que, pô, fulano conseguiu, eu consigo também. No sentido não de, às vezes, para salários milionários, cargos fodas, mas para você ser referência no seu meio, você ser referência para sua família. Então você ter hoje mulheres negras, você ter hoje Stephanie Ribeiro, Jamila Ribeiro, escrevendo, sendo referências em filosofia, em feminismo negro, você se sente representado e você se sente capacitado. Porque o meu par, ele chegou até ali. Uhum. Eu posso também. O meu par vai ser minha referência. Eu vou ler esses autores negros. Eu vou escutar essa música negra. Eu vou consumir esses produtos dessa empresa, desses empreendedores negros. Então, são referências, são laços que se fortalecem. E a gente tem que ter noção e a gente tem que pensar que quando você... A ideia dos colonizadores, né? Dividir para conquistar. Você divide um povo, você mitifica um povo, você tira a referência dele. Se eu tô dentro da academia, eu não leio autores negros, eu não tenho referências. A referência é branca. E aí onde está a minha identidade? Os meus amigos sabem que são descendentes de italianos, a cidade de onde os avós vieram, do norte da Itália, do sul da Polônia... Mas eu não sei de onde os meus ascendentes vieram. Eu não sei. Da África, mas a África não é um país, gente. Uhum. Onde estão as minhas raízes, meus costumes, minha identidade? E aí a gente vem reconstruindo, não sei se nem se é reconstruindo, mas reconfigurando esse castelo de referências, de imagem pra gente, pra nossas crianças. É revolucionário. Passou anos apagado da história, anos. E aí a gente vem tentando se reconstruir. E o filme Pantera Negra, o que você acha assim que ele... Eu vi um burburinho muito grande da galera falando e tal. Você acha que ações como essa, elas têm esse objetivo de impactar a juventude? Ou é só uma ilusão, é só uma modinha, vai passar? A gente não pode tirar o viés, né, capitalista, no sentido que descobriram que pretos consomem. Nossa, que maravilha. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que é revolucionário você ter um elenco todo de heróis majoritariamente negros em situação de destaque. Nós não somos o amigo engraçado do cara branco que é protagonista. Porra, nós somos os... Desculpa. Nós somos os protagonistas. Pode falar, aqui é a casa sua. Nós estamos no lugar de destaque. Nós somos a referência de beleza. Os nossos traços, nossa boca grande, nossos traços negroides, nosso cabelo crespo, as nossas tranças são a referência de beleza naquele filme. É aquilo que as nossas crianças vão assistir. As crianças vão olhar, vão assistir o filme e vão falar: mamãe, sou eu posso ser aquele super-herói. Não vai ter mais aquela briga. Sabe quando você vai numa festa fantasia e você não sabe qual fantasia escolher, porque você não tem referência de personagens negros pra escolher, você acaba indo... Eu já fui numa festa fantasia de Alice no País das Maravilhas. Sério? Fui. E isso não tem muito tempo, né? Mas são referências que você vai construindo. E para uma criança daqui
Com o tempo você vai numa festa fantasia na escolinha, do seu amigo, o que você vai escolher? Não, eu quero aquele super-herói, eu quero Pantera Negra, eu quero ser Pantera Negra. Isso é incrível, é maravilhoso. E você acha que isso desperta também, de repente, até na própria criança, um direito de sonhar, sabe? De tipo assim, não é só o Pantera Negra, mas tipo assim, não, mano, pô, eu posso ser, sei lá, eu posso ser diretor de uma empresa um dia. A gente fortalece a nossa autoestima, né? Você vê referências, eu hoje vejo referências negras na academia, Angela Davis, Jamila Ribeiro, Stephanie Ribeiro, e eu falo, eu consigo. A gente tem todo um sistema estrutural, a gente tem toda uma dificuldade, a gente tem barreiras impostas, mas a gente tem referência, eu tenho pra quem falar. Mesmo que eu não tenha destaque que o cara branco tem, mas eu vou ter pra quem falar. Sim. Eu vou ser ouvida. Sim. Você falou da Stephanie Ribeiro. Saiu uma matéria dela na revista Cláudia dizendo que as mulheres negras elas eram mais abandonadas que as mulheres brancas. Sim. Existe uma tese de mestrado, eu infelizmente esqueci o nome da autora, uma autora negra, que ela fala da solidão da mulher negra. É um dado, tá aí, contra números e fatos, não há argumento, não tem do que se rebater. Somos preteridas, sim. Estamos numa situação, muitos dizem que na base, né, do privilégio, né, numa situação que você tem o homem branco, o homem negro, a mulher e a mulher negra. E a mulher negra seria o piso do piso dessa base. Que aí coloca muito, e a gente vê esses reflexos nas famílias, né? Famílias que crescem sem referências dos pais. Mas quem são essas mulheres que são abandonadas pelos seus companheiros? São as mulheres negras, majoritariamente. São as que menos casam. E aí você vê isso também na mídia. Há um tempo atrás houve uma campanha publicitária de venda de fralda. Você tinha uma embalagem e um pacote, era um casal branco com neném no colo. Na outra embalagem era uma mulher negra com neném no colo. A mulher negra sozinha. Com neném no colo. Cara. Então, é tão naturalizado que, teoricamente, passa até despercebido. As campanhas publicitárias chegam a refletir essa realidade. E aí você vai lutar. Não, nós temos famílias, nós podemos sobreviver. E você vê uma campanha agora como essa do Boticário, recente, do Dia dos Pais, uma família negra. Nós temos família. Nós podemos construir família. Nós podemos romper com esse ciclo de embranquecimento. Desse ciclo que nos foi imposto. Que, segundo a lei após a abolição da escravatura, em 2013, salvo engano, não haveriam mais negros no Brasil. Por todo o sistema que foi criado de embranquecimento da população. E aí a gente vai lutar contra isso. Caramba, você falou da propaganda do Boticário. O que você achou do pessoal lá negativando a propaganda? Não gostei, 18 mil dislikes. Eu achei a propaganda tão engraçada, tão maneira, sabe? Sim, mas eu acho que a gente já chegou numa... Eu, pelo menos, já tô num pensamento tipo, aceita que dói menos, vai ser assim. E a partir de agora a gente vai lutar para ter mais espaço. E não é nada demais, no sentido que, cara, existem famílias negras, não há exclusão. Existem famílias miscigenadas? Existe, mas existem também famílias negras. E a gente não convive na mídia com famílias nem miscigenadas, a gente convive com famílias majoritariamente brancas. O famoso comercial de margarina, ele é majoritariamente branco. E a gente viveu séculos, anos, assistindo e normalizando, tendo essa referência. Que cor que você queria ter quando você era criança? Obviamente que eu queria. Eu já falei isso pra ela, inclusive, que assim, quando eu era mais novo, o meu sonho era ser branco do olho azul.
porque os caras, eu sempre ouvi rock, eu cresci, como eu te falei, eu tive uma educação branca, então eu cresci ouvindo rock, né, meus amiguinhos eram brancos e tal, então assim, eu queria ser louro, do olho azul, o cara altão, sabe, o Ken da Barbie, Sim. sabe, tocar guitarra, cabelão, ter uma mega banda, era o meu sonho de Blackão você ainda pode ter, cabelo. Pois é, eu tô vendo aí se eu deixo crescer. Mas essa foi a referência que a gente teve. E agora, que referência a gente quer passar para as nossas crianças? A gente quer passar de referências que a nossa beleza é importante. A gente quer passar a referência de se olhar no espelho e falar: caramba, eu sou lindo pra caralho. Meu cabelo é foda pra caralho. Eu consumo. Eu me vejo naquela propaganda, eu me vejo naquele autor. Sim. O Mano Brown, ele fala sobre isso, que assim, como é que um povo que não se sente bonito, como é que ele vai vender alguma coisa? Como é que ele vai fazer alguma coisa? Como é que ele vai conquistar alguma coisa? É uma desconstrução e uma reconstrução de autoestima. Uma desconstrução no sentido de referência do que a gente tinha como belo. A minha esperança é que as crianças que estão nascendo hoje não tenham essa referência de que a beleza que importa é a beleza padrão. Que não é a nossa. Mas que nós tenhamos as nossas próprias referências, que não tenham essa questão que nós tivemos quando éramos crianças, né? Não, eu não quero meu cabelo diferente, eu quero ter outra cor. Nossa, olha como meu nariz é grande, eu quero mudar. A gente não pode normalizar essas coisas. Não pode ver uma criança se sentir feia e achar normal. Não é porque ela é diferente, porque a pluralidade ela faz parte do ser humano. Ela não pode ter um único referencial de beleza, de poder, de conquista. Não pode ter uma única imagem. Legal. E o rap fala muito isso, né? O Emicida, o Mano Brown, ele fala muito, Marechal, Santi. Então, Sara, estamos estourando o nosso horário, tá? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer profundamente. Eu que fico feliz em Como vir eu te falei, aqui. cara, você precisava estar aqui, né? Foi um convite pessoal meu, sim, porque eu sou o dono dessa porra, quem manda sou eu, certo? Então, assim, foi um convite pessoal meu, porque eu acho essa mulher sensacional. Não nos conhecíamos pessoalmente, tá? Que fique bem claro. Só que, deixa eu agradecer aqui, em primeiro lugar, a Eloá Rocha, né? Da Eloá Rocha Fotografia, que estudou com um amigo chamado Alex Rock, ou Roche, né? E ele conhecia a Sara, e através de postagens, eu não lembro se foi na época dos protestos, eu não lembro alguma coisa. Sei que ela começou a comentar umas paradas assim, extremamente inteligentes, e eu falei assim, não, eu preciso ser amigo dessa pessoa, porque gente inteligente eu quero ser amigo. Eu sempre falo isso, eu quero ser o mais burro dos meus amigos. A gente se agrega. Sim, e aí eu fui lá, adicionei e falei, Sara, então, tô te adicionando e tal, porque você é muito inteligente, eu preciso te seguir, e assim, tudo que ela posta eu curto, eu compartilho, porque ela é foda. Tá? Então, assim, eu quero te agradecer de verdade por estar aqui, quero agradecer ao Alex, agradecer ao Eloá, e eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra quem tá nos assistindo. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu fico muito feliz quando sou convidada a falar, né, para as pessoas, para um público maior, quando eu saio dos espaços da universidade. Isso me agrega muito valor, porque a gente troca conhecimento, a gente troca experiência. E são caminhos, né? A gente tem muitos caminhos que se entrecruzam, histórias parecidas, então é muito bom conversar com os nossos pares, é muito bom passar a nossa vivência e receber a vivência deles. Então, para mim, estar aqui falando para um público da internet, falando num estúdio que tem uma visão, uma pegada de consciência, de diálogo com as pessoas, é muito importante, porque a gente traz clareza, a gente traz informação. Então eu aceitei o convite de pronto, falei assim, só não pode atrapalhar minhas aulas, porque de resto a gente tá aí. De resto a gente tá aí, porque é importante dialogar, é importante conversar, é importante trocar ideia, e eu venho sempre que você me convidar, eu já vou bater aqui na porta quinta-feira, só quero assistir aqui, tá? Ou então vou estar de casa mais distante, mas sempre acompanhando, sempre curtindo. Tanto que desde que você me convidou, eu venho acompanhando toda semana, né? Todos os encontros. Eu vejo, ela sempre aqui. Aparece o coraçãozinho dela. Sempre apareço, porque é importante a gente conhecer pessoas que agreguem valor pra gente. E eu queria deixar uma mensagem final para todo mundo que está assistindo, especialmente para os jovens. Eu tenho consciência que o caminho é difícil, é ardiloso, o sistema não nos favorece em nada, mas vocês têm o máximo de apoio que puderem de mim,
o máximo de informação que eu puder passar, de ajuda com vestibular, com pré-vestibular, com vestibular comunitário. Se você quiser que a gente vá na sua escola, na sua igreja, na sua associação de moradores, conversar sobre Constituição, sobre lei, bater papo, conscientizar, a gente está de portas abertas sempre para o diálogo. E muito, muito, muito obrigado pelo convite. Caraca. Cara, ela precisava estar aqui, não tem jeito. Sara, como é que a gente acha você? Você pode deixar seus contatos, Facebook, Instagram, como é que a gente acha você? Olha, Facebook é Sara Silva, né? O Marcos me tem adicionado, é facinho de achar. Se botar, acho que Sara Raimundo aparece mais rápido. Instagram é a mesma coisa, Sara Raimundo, só seguir lá. Eu não falo, no Instagram eu só posto bobagem, né? Só posto dia a dia, aquele negócio de história, só bobagem. Mas no Facebook eu sou mais engajada. Não, o Facebook dela é sensacional. Gente, então, muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos terminando agora com um aperto no coração, porque, cara, ela com certeza tinha mais 3 horas aqui pra falar. Como eu falei, ela chegou 1h30, quase 2 horas mais cedo, e a gente começou a conversar, e assim, desde o momento que ela chegou até a gente começar atrasado, a gente ficou trocando muita ideia. Então assim, ela vai voltar aqui em breve e vai falar muito mais pra vocês. Espero. Vou cobrar. Um beijo, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Arrasou, cara. Ai, você achou? ótima, Ai, cara. olha só minha mão, tá gelada. Tá mesmo. Você é ótima, cara. Você comunica, você conversa muito bem. Super inteligente. Mas o que eu tava falando muito da gente se acreditar em si, o meu professor ele falava, não existe inteligência. Eu entrei na universidade pensando, pô, fulano é super inteligente, fala sei lá quantos idiomas, ciclano estudou em colégio tal. Sara, esquece isso. É treino, estudo, treina, que isso daí vai ficar pinto pra você.